Muito boa noite. Muito obrigado aos estudantes, pessoal de casa, pessoal que vem sempre toda segunda-feira. Esse projeto da Soraya e do Marcos acontece toda segunda-feira aqui, aberto a toda a comunidade. É importantíssimo, inclusive, não só pela questão hoje da participação dos estudantes, mas como um todo, para que vocês sempre estejam por dentro dos temas que a gente está discutindo aqui, tá? E sempre tem uma programação diferente. Então a gente assim fica muito feliz. Agradeço demais ao pessoal da Unirp, que está em peso aí. Por favor, manifeste-se, Unirp, por favor, cadê a mão? Aê! Esses mesmo, os professores, Djalma, Fabrício Carareto, Edla. Tem mais algum professor que eu tô... Não, Djalma eu falei. Djalma, se eu não falar Djalma, Djalma é patrimônio, né? Djalma tem plaquinha. Se olhar aqui na nuca dele, tem a plaquinha. 003 é ele. Certo? Hoje vamos falar sobre transformações digitais. Aí você vai começar a questionar para mim. Puxa vida, transformações digitais? Nós estamos exatamente no momento de transformação digital. Nada mais óbvio do que falar sobre elas. Mas para a gente começar a falar um pouco disso, e o que tem a ver com comunicação, tem algumas informações que eu queria passar para vocês, curiosamente. Alguns dados que eu consegui recolher, para a gente ter uma noção, para a gente mais ou menos se enturmar do assunto. Vamos começar. Primeira coisa. Algumas informações simples para vocês. Hoje, mais de 50% da população mundial tem menos de 30 anos. Quantos aqui têm menos de 30 anos? É só vocês olharem aí ao redor, a quantidade. Estamos aqui, imensa maioria, os com menos de 30 anos, tá? Outra. A maioria dos estudantes universitários, os senhores, em maioria que estão aqui, não fazem ideia do que é um selo postal. E nunca também mandaram uma carta para ninguém. Ah, já, né? Quando vocês tinham, assim, uns 4 anos de idade, né? Cartinha para o Papai Noel. A Ana Paula mandou cartinha para o Papai Noel, gente. Você pediu, o Papai Noel te mandou presente? Ah, que bonitinho. Mas, infelizmente, as pessoas hoje também não sabem. Pega uma geração mais recente, não sabe para que serve o selo. Outra. Isso aqui são números bem recentes. Se nós pudéssemos considerar as populações mundiais, hoje o Facebook seria o maior país do mundo. Seguido por China, Índia e YouTube. E, inclusive, em quinto lugar, a Tencent, que é uma rede social para crianças na China. Crianças chinesas hoje têm rede social, e que elas participam disso. Depois, em sexto lugar, o WhatsApp, sexta maior população do mundo. A sétima maior população, o Instagram, o LinkedIn, o Twitter e os Estados Unidos. Olha só, são números assim, bem recentes, inclusive, da Socionomics do ano passado, e muito provavelmente, acredito que o YouTube deve ter superado a Índia nesse quesito. Agora vocês imaginam, são os países mais populosos do mundo, estão perdendo para redes sociais. Aí você fala, pô, mas não é um país. Claro que não, mas acontece que a aglomeração de pessoas que está presente ali é gigantesca. Hoje estima-se que algo em torno de 2 bilhões de pessoas possuam um Facebook. A população da Terra hoje possui 8 bilhões. Vocês imaginam, então, quantas pessoas possuem, né? Outra. 53% dos millennials preferem perder o olfato do que perder o smartphone. Uma pesquisa norte-americana detectou o seguinte, que os adolescentes preferem ficar sem cheirar, sem sentir cheiros, do que ficar sem tecnologia digital na mão. Outra, 93% das decisões hoje de compra de alguém sofre influência dos influenciadores digitais. Ou então você entra num site para saber previamente se você deve comprar aquilo ou não. Você vai se ranquear, você vai perguntar para as pessoas, ou vai ver os comentários das pessoas em cima daquilo que está sendo comprado. Mas você usa em grande parte de nós é influenciado por conta de pessoas que você viu na internet, que anunciaram um produto A, B ou C. Neste ano, 2018, 2/3 de todos os vídeos, toda a produção audiovisual do mundo vai ser vista através dos smartphones.
2/3 de toda a produção televisiva produzida na Terra vai ser assistida em primeira mão por celulares. Depois pelas mídias tradicionais, principalmente televisão, cinema, etc. Olha o tamanho dos números que nós estamos diante deles, né? Outra informação, isso aqui eu me divirto. Instituto iTrack, se não me falha a memória, do ano passado, fez uma pesquisa. Quanto tempo as pessoas conseguem prender atenção em alguma coisa? Os Golden Fish conseguem prestar atenção em alguma coisa por 8 segundos. Um ser humano médio hoje por 7 segundos. Então você imagina, a cada grupo de 7 segundos você perde atenção. A gente não presta mais atenção naquilo que está olhando. Então se uma pessoa que tiver, como eu aqui, estou falando com vocês, se eu a cada 7 segundos, 10 segundos não fizer alguma coisa para chamar a atenção de você, você dispersa. Você abaixa a cabeça e olha para o celular. É ou não é? A gente vive com isso. Eu estou dando números que vocês estão sentindo, que vocês veem na vida. Existem mais pessoas hoje que possuem celular e smartphone do que escova de dente em casa. Isso é uma pesquisa recente, inclusive socionômicos do ano passado. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. De manhã, cedo, você olha o seu smartphone antes ou depois de escovar o dente? Sentiram, né? A pessoa acorda, abre o olho, tira a remela do olho, cata o celular e vai ver a vida. Aí ele vai levantar e vai no banheiro. Ele lembra que ele tem que ir no banheiro. Aí ele vai escovar o dente, ele vai lá, Mas ele está pendurado no celular. 1 em cada 3 casamentos começam porque as pessoas se encontram através das redes sociais. Aí você fala assim, antigamente isso funcionava quando tinha sala de bate-papo, mas hoje é o famoso stalkear. Você conhece alguém, vou stalkear. Vai lá fuçar no Facebook da pessoa ou no Instagram. Eu estou olhando aqui, só tem os risinhos, né? As pessoas dizendo. Sempre. Vocês estão sabendo muito bem do que eu estou falando. Inclusive, eu devo agradecer ao Facebook, porque eu reencontrei a Vanessa via Facebook. Ela está lá conversando com a minha mãe. Oi, tudo bem? Tudo bom? Oi. Estou dando uma palestra aqui, viu? Desculpa me incomodar. Mas eu reencontrei a Vanessa pelo Facebook. Isso em 2015. Agora, hoje em dia, a geração de vocês vive o tempo todo dependendo disso aqui. Então, vocês imaginam a quantidade de relacionamentos que estão acontecendo no mundo hoje, nesse momento, por conta das redes sociais. Muito bem. Aonde eu quero chegar? E aí vem a parte chata da brincadeira. Teoria. Eu sou professor de comunicação. Uma das aulas que eu dou é teoria da comunicação. Eu tenho que lembrar sempre os teóricos da comunicação que falaram, que tiveram uma espécie de visão lá atrás, nos anos 60, do que a gente estaria vivendo hoje. Principalmente um cara chamado Marshall McLuhan. Eu tenho quase certeza que todos vocês aqui já ouviram o mantra Marshall McLuhan, o meio é a mensagem. Nos anos 60 ele escreve um livro chamado Os Meios de Comunicação como Extensão do Homem. E que ele mais ou menos tinha uma visão utópica, mas que hoje não é tão utópica assim, dizendo o seguinte, que no futuro o ser humano ia ter contato direto com as mídias através do próprio corpo, por exemplo. Ele ia ser a própria mídia. Ele imaginava que a gente iria usar no braço um equipamento, uma placa digital que ele já colocava, e que ali daria para nós as quantidades de sal, açúcar no corpo, temperatura corporal, pressão. Ele falaria se a pessoa precisava comer, se a pessoa estava precisando de fazer exercícios físicos. Ele imaginava que esse equipamento serviria para ajudar na saúde desse ser humano, desse homem do futuro. Ele talvez errou na plaquinha e na utilidade da plaquinha. A plaquinha hoje chama-se smartphone. A plaquinha hoje é o tablet, é o notebook, e serve para eu comunicar com alguém aquilo que eu imagino. E algumas definições que ele colocou. Ele achava que a evolução da comunicação ia ser tão grande que a gente já está vivendo no que ele chamou de aldeia global. Todos nós seríamos uma única massa e a gente se comunicaria diretamente uns com os outros através de uma linguagem digital. Então, uma definição simples. Marshall McLuhan, um processo tecnológico estava transformando todo o planeta, reduzindo as proporções de uma aldeia. Mas só agora, quando as novas mídias começam a fazer com que o público deixe de ser apenas recebedor de informações, esse conceito parece fazer menos sentido. E tudo ganha dimensões maiores quando esse mesmo público também é capaz de produzir e transmitir conhecimento. Mesmo com tudo isso que a gente mostrou aqui, esses dados, você hoje é mídia.
Quando eu falei sobre transformação digital, eu estou dizendo que você faz parte dessa transformação hoje. Você está se transformando. Antigamente, a gente recebia informação. A gente recebia informação da televisão, a gente recebia informação do rádio. E a gente gerava conteúdo? Não. A gente recebia aquilo pacificamente. Hoje, você recebe essa informação e gera você mesmo a informação. Cada um de nós tem hoje a possibilidade de escrever no WhatsApp uma notícia. Ou repassar para frente aquilo que você acabou de receber. Eu vou usar um exemplo bem tosco. Tá? Você esqueça a ideologia política. Quantos aqui receberam, quinta-feira da semana passada, vídeos das facadas do Bolsonaro? Quase todos nós. E muitos de vocês, eu tenho certeza, repassaram para grupos. Passaram para adiante. Não todos, mas algumas pessoas fizeram isso. Repassaram adiante. Gente, olha o que aconteceu. E mandou para o vizinho, mandou para o grupo A, para o grupo B, para o grupo C. Você virou fonte de informação. McLuhan não estava errado. Aí fica uma outra pergunta aqui no ar. A gente está tentando encontrar uma resposta. Então, diante dessa transformação toda, diante disso tudo que a gente está vivendo, os novos meios de comunicação vão substituir os antigos? É uma espécie de mantra que a gente tem escutado nas faculdades de comunicação. Gente, olha, a televisão vai morrer. A internet vai substituir tudo. O rádio vai morrer. Tá aí o Djalma que se eu falar que o rádio vai morrer, ele mata eu primeiro, né? Ele me mata antes de qualquer coisa. Só que vamos lá, o rádio surge nos anos 20 e ele continua em atividade até hoje. O rádio morreu? A televisão surge no Brasil comercialmente nos anos 50. A televisão morreu? Não. A internet surgiu aqui comercialmente no Brasil em 95. A internet móvel está matando a internet de casa? Se você for morar numa casa A, B ou C hoje, no bairro A, B ou C, a primeira coisa que você vai perceber é que você vai pedir é o quê? Eu preciso saber se esse bairro tem internet. E de preferência de alta velocidade. Se tem cabeamento da NET, se tem do Speed, agora tem a Sky. Você vai querer automaticamente estar dentro da rede. Está conectado com aquilo, mas você tem no teu celular. E às vezes com mais velocidade, às vezes, do que você teria em casa. As novas mídias, então, vão matar as antigas mídias? Eu creio que não. E aí eu vou me basear num pensamento de um outro pesquisador bem recente, que é o Henry Jenkins, que agora, em 2004, escreve um livro chamado A Cultura da Convergência. E ele dá uma resposta, às vezes, a essa pergunta de uma forma bem sucinta. A transformação digital tem um nome: convergência. Tudo vai convergir para um ponto só. E nós estamos no meio desse processo. Ele diz: bem-vindo à cultura da convergência, onde as velhas e novas mídias vão colidir, onde mídia corporativa e mídia alternativa se cruzam, onde o poder do produtor de mídia e o poder do consumidor interagem de maneiras imprevisíveis. Não dá para a gente saber. O que a gente só tem certeza é que essa mídia não vai morrer, ela só vai convergir. Os meios de comunicação não vão deixar de existir, eles estão evoluindo e usando as ferramentas hoje eletrônicas para essa evolução. Ele diz o seguinte, ele se baseia em 3 pilares, a teoria dele se baseia em 3 pilares. Primeiro, a convergência dos meios, uma cultura participativa pelas pessoas, as pessoas gerando conteúdo o tempo todo, e principalmente uma inteligência coletiva. Como se todos nós fizéssemos parte de uma única mentalidade, que está dentro desse universo digital que a gente está vivendo. Continua. A indústria da informática está convergindo com a indústria da televisão. No mesmo sentido que o automóvel convergiu com o cavalo, que o programa de processamento de texto convergiu com a máquina de escrever, que o programa de CAD convergiu com a prancheta, e etc. Ele está dizendo que todas essas ferramentas estão convergindo. Está tudo se tornando uma única coisa, um único instrumento. Antigamente você tinha um celular só para fazer ligação. Depois começaram a colocar joguinhos no celular. Aí alguém desenvolveu uma coisa chamada SMS. Você recebia mensagem de texto. Depois evoluiu uma telinha melhor, você conseguia digitar. Você tinha que ficar, às vezes, no MSN apertando aquela do tecladinho, né? O 1 era A, B, C, depois C, D, E, as letrinhas. Aí depois você criou um outro tecladinho, que era o tecladinho QWERTY. Agora com o smartphone você tira foto. Você navega em rede social. Você vê cotação do dólar, você entra na internet, você manda o WhatsApp, você fala com qualquer outra pessoa do mundo, inclusive faz ligação.
O celular parece que ele faz tudo, até ligação telefônica. Às vezes, uma das coisas que a gente menos usa no celular é ligação. Porque você usa ele como ferramenta para falar com o mundo. Gente, o WhatsApp você grava áudio e manda. Você precisa ficar gastando crédito. É bem verdade que a gente faz isso porque a gente é pobre, né? Você não quer ficar gastando crédito. Mas hoje, com a diversificação das redes e com as operadoras de telefonia celular, isso eu vejo lá no Procon acontecer todo dia, né? Te oferecendo pacotes incríveis, você paga uma quantia X e fala com todas as operadoras de telefonia celular quantos minutos você quiser. Mas por que a gente para escrever e não para falar com a pessoa? Essa é a convergência do Jenkins. É isso que ele está dizendo. As ferramentas hoje vão fazer parte para que a gente consiga interagir com essa convergência de uma forma total. Só que elas vão servir a gente. Aonde que isso quer chegar? Os velhos meios de comunicação nunca vão morrer ou vão desaparecer totalmente. O que vai acontecer é o seguinte, o que morre são as ferramentas que a gente vai usar para distribuir. Eu não vou deixar de ter jornal impresso. Você sabe por que eu não vou deixar de ter jornal impresso? Porque eu não vou deixar de ter escrita. O ser humano depende da escrita. É uma principal ferramenta de comunicação. Enquanto eu escrever alguma coisa, eu vou ter alguma coisa impressa. Vou ter jornal, vou ter revista. Enquanto eu tiver fala, eu vou ter que ter o rádio. Enquanto eu tiver visão e fala, eu vou ter televisão. Eu tiver o aparelho fonador, né, completo, ouvido, fala e visão, eu vou ter televisão. Então a gente vai ter umas ferramentas. O que acontece de vez em quando é que alguns objetos que transportam a comunicação vão deixar de existir. Eu sou de uma geração que quando chegou o pager, era a coisa mais incrível do mundo. Um aparelhinho que te mandava uma mensagem de texto. Olha que coisa impressionante. Eu cheguei a ver, acho que vocês já chegaram a ver depois. E agora está voltando, porque virou moda, né? A gente tinha disco de vinil. Discão, bolacha. Né? 73 rotações. Quando chegou o CD, você não ouvia chiado. Era a coisa mais incrível do mundo. Olha que lindo, que bonito. A gente escutava, não tinha chiado. Agora hoje a moda é se escutar o chiado, né? Não consigo entender isso. Demoramos tanto para evoluir, para depois involuir. Ficha telefônica. Eu aposto que os estudantes da Unip nunca viram uma ficha telefônica na mão. Ficha. Mas fizeram coleção de cartão. A nossa geração, cara, tinha ficha. Aquela fichona interurbana. Pesadona, prateada. Você achava o máximo aquilo. A ficha vinha naquela tira comprida. Vocês estão lembrados? Pois é, hoje, alguém usa orelhão? Aliás, nem tem quase. É a coisa mais difícil do mundo você achar um orelhão. É difícil você encontrar. O Djalma, quando a gente fazia a faculdade, ele vai lembrar disso. Um amigo nosso de Barretos, o Nivaldo, dava gancho no telefone. Dava gancho, gente. Olha isso. O cara hackeava orelhão para fazer ligação. Conseguia ligar para os Estados Unidos, dando gancho na telefônica. Olha que maravilha. Eu ainda cheguei a usar fax na prefeitura. Trabalhava em Mirassolândia, a gente tinha que passar fax. Eu passava release, carareto, no fax. Pra vocês terem uma noção. As ferramentas vão morrendo, mas a comunicação fica. Hoje, o fax é o e-mail de vocês. O celular é a antiga ficha telefônica. O MP3 que você baixa é o teu arquivo do CDzinho. Aliás, muitos de vocês nem sabem como é que funciona o arquivo MP3. Pendrive, o bendito pendrive, a fitinha aqui, fita cassete, evoluiu para disquete, que evoluiu depois aquele disquetinho menor e agora está no pendrive. A gente vai evoluindo com as ferramentas. O que vai mudando é a forma de transportar essa informação. Mas a comunicação não vai deixar de existir. Ela só vai evoluir. Ou seja, algumas definições que tem que deixar claro para vocês aqui. Algumas ideias perpetuadas. Primeiro, tecnologias vêm e vão o tempo inteiro. O tempo todo vai surgir uma tecnologia nova, vai deixar de existir uma tecnologia nova. Muitos de vocês, por exemplo, eu vejo pelas meninas, antigamente usava-se, antigamente que eu estou falando é ano passado. Snap. Agora é tudo Insta. E agora é Stories. Temos falado bastante disso nas aulas, inclusive. São as evoluções, mas as ferramentas estão aí, continuam.
Apesar de que nos Estados Unidos o Snapchat ainda é muito forte, ainda é muito presente. Os meios de comunicação vão persistir dentro do espectro de entretenimento e informação, cada vez mais complicado, a gente vai continuar tendo isso. Depois, palavras impressas não vão eliminar as palavras faladas. O cinema não eliminou o teatro. A televisão não eliminou o rádio. Ou seja, eu vou ter sempre uma forma de arte na frente ou uma forma de entretenimento diante daquilo que eu estou fazendo com a comunicação. Eu não vou poder simplesmente imaginar, agora a televisão vai morrer porque a internet vai substituir. Olha, é muito simples. A TV digital chegou, o modelo de televisão brasileira, que foi estabelecido desde 2004 aqui, dizia que as emissoras iam ter, por exemplo, 4 canais de televisão. Podia ser lá futebol, entretenimento, jornalismo e um outro qualquer de variedades. Vocês estão percebendo isso acontecer? Elas só mudaram para definição de HD, de som e imagem, só. Mas a banda de internet no Brasil ainda continua muito precária. Nós não vamos ter essa tecnologia tão rápido assim. Ela vai acontecer, mas talvez não da forma como a gente está imaginando. Cada meio antigo se adaptou para conviver com os meios que estão hoje em funcionamento. E eu vou falar daqui a pouco sobre os jornais, vocês vão perceber como que os jornais acompanham essa evolução. Como que o material impresso está transformado diante da evolução agora do digital. A convergência pode ser vista como uma forma de entender as transformações. Quando eu faço essa convergência num único meio, ou quando eu jogo todas as informações para ser distribuídas no meio digital, eu continuo ainda tendo as versões nas formas tradicionais. Mas de todas as formas, eu ainda vou transformar essa informação. O que está em mutação somos nós, os recebedores. Os equipamentos também, a tecnologia sim, mas nós mudamos. Nós mudamos a forma que a gente se relaciona de um dia para o outro. Antigamente você ia numa balada para conhecer alguém, hoje você vai na internet. E os velhos meios de comunicação não estão sendo substituídos. Suas funções estão sendo transformadas pela introdução de novas tecnologias. Acabei de falar. Eu fiz uma experiência hoje de manhã. Coloquei no Facebook, no WhatsApp e no Instagram, nos stories desses 3 veículos, e fui mais ou menos vendo a quantidade de pessoas que estavam vendo isso. Muitos viram nas 3 plataformas. Outras pessoas só viram em uma delas. Nos stories de 3 dessas ferramentas. Que podem acontecer de daqui a um ano surgir uma nova forma de tecnologia dentro dessas ferramentas. Ela não vai deixar de existir. Ela só vai criar novas ferramentas. Agora, existe uma coisa que mexe com o impresso, que isso é inegável ainda. Tá aí o Cararito, que não me deixa mentir, que trabalhou com o impresso há muito tempo. A gente estava, inclusive, falando agora há pouco lá no fundo sobre isso. O impresso ainda mantém um poder cultural de sedução quando a gente pega algo impresso na mão e a gente lê aquela informação ou recebe aquela informação olhando pelo aspecto crítico. Você acredita mais no que sai publicado no jornal ou no que sai publicado na internet? Não é meio que de se pensar? O jornal carrega uma credibilidade, um conceito de verdade. Isso tem a ver com ética. Eu acredito mais naquilo que o jornal está me dizendo. Ele me dá uma impressão de apuração maior. A internet, nesse mundo doido de fake news, dá para a gente acreditar em tudo o que aconteceu? De novo, o exemplo, me perdoem, mas não posso fugir dele. O exemplo do Bolsonaro. Semana passada, quando você deve ter ouvido falar pela primeira vez, você deu uma duvidada. Ah, não teve facada. Aí você entrou na internet. Porque não tinha um jornal impresso naquele momento para você buscar. Mas você começou a duvidar primeiro do fato. Depois, quando a coisa se configurou de verdade, aí você, não, realmente aconteceu alguma coisa. O fato é que o impresso me dá essa veracidade ainda. Daí o princípio de que ele não vai deixar de existir. Ele vai existir, mas ele vai mudar. Já está mudando, na verdade. Como que ele está mudando? Como então vai ser o futuro? Se estamos falando aqui sobre transformações digitais. Hoje, eu recomendo, inclusive, para todos os estudantes. Aliás, eu recomendo para todos vocês, se possível for. Quem usa bastante smartphone, inclusive, para dentro das lojas que tem os aplicativos, a procurarem os programinhas de RSS ou feed. Os RSS são agregadores de notícia. Os veículos de comunicação estão sendo, inclusive, direcionados para isso. O que é um agregador? Ele simplesmente vai lá e busca
dentro de um site noticioso aquela informação, ou pelo menos a manchete daquela informação. Você vai clicar numa informação dessa e ela vai acabar gerando para você a informação correta, a informação como o conteúdo completo daquilo. Mas eu consigo navegar por aquilo o tempo todo e saber de várias fontes. Eu consigo entrar, por exemplo, no UOL, Folha de São Paulo, Agência Estado, G1, Diário da Região, CBN, aqueles que me oferecerem canais de RSS ou feed, eu cadastro e recebo essas informações. Os veículos de comunicação estão sendo treinados para isso. Para assim que postar uma informação, já disparar junto o RSS. Porque isso vai alimentar todo um banco de dados de pessoas que querem saber essas informações. Então você não precisa necessariamente ficar navegando na timeline do Facebook, atualizando para ver se aquilo aconteceu ou não. Você entra dentro de um software desse, um aplicativo desse e fica sabendo. Eu, inclusive, tenho eu fico o dia todinho tentando ver o que está acontecendo por conta disso aqui. E aí a gente fica sabendo com detalhes. Eu quero saber uma informação, é legal. Eventualmente, vem aqui, sobe para 7 o número de mortos em atentado durante passeata em Cabul. A hora que eu clico, ele me dá a informação. Às vezes até com foto. É a partir daqui que eu fico sabendo o que está acontecendo no mundo. Outra evolução. Os streamings, os lives, as redes sociais possibilitam isso. Você entra ao vivo, por exemplo, de um estúdio, os jornais têm essas condições hoje em dia, e você faz uma transmissão direta do que está acontecendo. Aqui eu até usei como imagem o programa Somos Tão Jovens, que tem alunos nossos que, inclusive, fazem parte do programa, que vão lá participar. E o pessoal transmite pelo Facebook, e mais, interage com o conteúdo. Isso que é o mais incrível. Antigamente, o veículo de comunicação, o jornal, eu mandava a publicação no jornal, imprimia. Eu só ia me manifestar ao contrário ou a favor daquilo se eu tivesse que mandar uma carta para o jornal. Hoje eu entro direto aqui na salinha de bate-papo e reajo. Eu participo junto com aquilo, da discussão. Os veículos estão cada vez mais mexendo com isso aqui. E colocando, abrindo canais de comunicação diretamente. E são jornais de circulação. Outra. Abrindo outras vertentes. Eu coloquei 2 exemplos aqui. O Globo tem um Instagram. O jornal O Globo tem um Insta. A Folha de São Paulo tem um canal no YouTube. Folha de Jornal... Ué, mas peraí, Arnaldo, Folha de São Paulo não é jornal impresso? É, mas eles estão com uma produção de vídeo. Uma produção muito legal de vídeo. O repórter vai na matéria, na pauta tal, conseguir informação X, entrevista aquele personagem para o impresso e grava aquele personagem para o vídeo da televisão, da TV Folha. E esses canais hoje nos facilitam. Vocês entram, por exemplo, no Band, por exemplo, e assistem lá o programa do Boechat, ou na Jovem Pan e assiste os comentários políticos dos caras na Jovem Pan. Aqui na CBN, a gente fazia a transmissão diretamente do Facebook da CBN. Ou seja, a interação com o veículo é muito grande. Vai fazer com que o rádio deixe de existir? Vai fazer com que o impresso deixe de existir? Vai fazer com que a fotografia deixe de existir? Não. Eu só vou me adaptar, converger para adaptar. E ainda, estão surgindo novos formatos de informação, ainda meio que sem um parâmetro igual, mas que alimentam uma grande quantidade de pessoas de informações todo santo dia. Não sei se vocês conhecem aqui BuzzFeed. Tem gente que já tem o aplicativo instalado no celular. O BuzzFeed ele é um listicle. Ou seja, é uma espécie de site que colocou principalmente, ele começou, na verdade, com ranqueamentos. Veja aqui 10 receitas de bolo de chocolate, os 7 maiores filmes de super-herói da Marvel, os 15 melhores jogadores da seleção brasileira de todos os tempos. Agora, eles começaram a fazer uma espécie de jornalismo colaborativo. Tanto o BuzzFeed, o Reddit, que é americano, e o Upwork, que é americano também, aqui no Brasil já chegou a plataforma BuzzFeed, tem uma outra característica. A colaboração. O texto sendo colaborativo. Não sendo dominado por uma entidade corporativa, capitalista, dominante, não sei o quê. Mas que faz parte de um grupo colaborativo de jornalistas. Os coletivos de informação. Grupos de pessoas que às vezes não têm o mesmo espaço na mídia tradicional e que vão para as redes sociais para satirizar, ter mais espaço para conseguir fazer informação, para transformar essa forma tradicional de informação. Com bom humor, com denúncia. Gente, o BuzzFeed deu furo de reportagem já em vários veículos aqui no Brasil. Publicando entrevistas, inclusive, com personagens alheios.
Na queda do prédio, no começo do ano, agora em maio, lá em São Paulo, o BuzzFeed estava com uma equipe de reportagem entrevistando as pessoas que estavam lá, os desabrigados. Porque era uma equipe colaborativa que tinha ido lá de frila, fez os áudios, fez as matérias e colocou no BuzzFeed. Alguém ganhou alguma coisa com aquilo? Não. Ganhou clique. Mas ganhou financeiramente? Não. Mas é uma forma de colaboração informativa. E ainda são formatos que ainda estão começando a surgir. O Reddit, por exemplo, é somente vídeo. São pequenos vídeos, pequenos memes, ou pedaços de entrevista, uma ou outra ação que vai ter informação, mas que está ali dentro do conteúdo digital e faz parte desse ciclo de transformação. Para finalizar, eu sempre termino com um pensamento. E nessa ocasião, Geneton Moraes Neto, que faleceu em 2016. Para mim, um dos maiores repórteres que o Brasil já teve. Um cara assim, único, uma pessoa inigualável, um dos maiores entrevistadores dessa existência planetária no jornalismo brasileiro. Ele conseguiu só algumas façanhas. Ele entrevistou, por exemplo, os 3 astronautas que foram para a Lua. Em vida, os 3. Depois ele entrevistou todos os presidentes vivos norte-americanos, os presidentes brasileiros até então. Ele morreu em 2016, morreu aos 61 anos de idade, uma perda gigantesca. Mas ficou uma frase dele, entre várias que ele colocou, que encerra mais ou menos o pensamento que eu queria deixar com vocês hoje. Ele diz o seguinte: fazer jornalismo é ter certeza de que não existe assunto esgotado. Quando eu faço jornalismo, eu tenho que ter a certeza de que eu não vou morrer numa única mídia. O conteúdo que você está vendo hoje na internet, ele vai ter vida na televisão, no impresso, no digital. Ele vai conseguir permanecer, porque é isso que eu preciso sempre olhar. Eu preciso entender que as ferramentas vão mudar, mas que o receptor da informação vai mudar mais ainda. As pessoas vão evoluir e as ferramentas vão evoluir junto com elas. Esse processo de transformação, nós estamos no meio dele. Aliás, eu acho que nem começou direito, a bem da verdade. Mas a gente hoje está lidando com um tipo de mudança a cada segundo. Vocês vão ser futuros profissionais de comunicação ou vocês vão ser consumidores de informação. Vocês vão estar vendo essa realidade acontecer. E cada vez mais a gente vai ver essas novidades. Eu falei isso lá na faculdade. Eu também sou de uma geração que usou Mirk, olha a evolução, Mirk, ICQ, MSN, sala de bate-papo, para chegar em WhatsApp. Olha quantas mudanças em menos de 20 anos. Nós tivemos tudo isso de modificação. Agora eu pergunto, o que vai vir daqui para frente? São vocês que vão fazer a mudança. São vocês que vão trabalhar com as ferramentas que vão mudar. Certo? Basicamente, gente, é isso.